Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de história. Falaremos hoje da invasão francesa no Maranhão. Lembrando que nós estamos falando no contexto da União das Coroas Ibéricas, de modo que uma das consequências da União das Coroas Ibéricas, ou da União Ibérica, foi exatamente as invasões estrangeiras. A exemplo dos holandeses, que invadiram Bahia e posteriormente Pernambuco, e a invasão francesa, desta feita no Maranhão. Lembrando também que os franceses já estavam interessados no Brasil desde o período pré-colonial, contrabandeando o nosso pau-brasil. E eles, os franceses, estiveram no Rio de Janeiro em 1555, onde lá criaram o que é chamado França Antártica. Não confunda, França Antártica corresponde à ocupação francesa ao Rio de Janeiro. No caso do Maranhão, os franceses deram o nome de França Equinocial. França Equinocial é o nome pelo qual os franceses denominaram o Maranhão. Então, a França Equinocial corresponde ao período da ocupação francesa no Maranhão, que vai de 1612 até 1615. Então, de 1612 a 1615, nós temos, portanto, a França Equinocial. Os franceses já haviam estado no Maranhão antes dessa data, ou desse ano de 1612. Há registro da presença dos franceses no Maranhão ainda no ano de 1594, onde aqui se instalaram, aprenderam a língua dos índios, os índios tupinambás, e em 1612, comandando a expedição que invadiu o Maranhão, comandada por Daniel de Latouche, é que vai acontecer ou a tentativa dos franceses colonizarem essa parte do Brasil que corresponde ao Maranhão. Então, em 1612, chegava ao Brasil, em particular ao Maranhão, uma expedição comandada por Daniel de Latouche. Daniel de Latouche é, portanto, responsável, o representante francês da França Equinocial. E ao chegar ao Maranhão, particularmente à ilha de São Luís, eles fundaram um forte. Forte é exatamente uma edificação, uma fortaleza, no sentido de defesa, de defender contra possíveis ataques de inimigos. E esse forte de São Luís corresponde mais ou menos onde fica situado hoje o Palácio dos Leões. Palácio dos Leões é a sede do governo do estado do Maranhão. Então, São Luís é a única capital brasileira que não foi fundada pelos portugueses, e sim pelos franceses. A sua data de fundação é 8 de setembro de 1612. Então, no dia 8 de setembro, comemora-se a data de fundação de São Luís. Então, o ato da construção, da inauguração
do Forte de São Luís, que aconteceu no dia 8 de setembro de 1612, corresponde, portanto, à inauguração não só do Forte de São Luís, como nós entendemos que seja o início da fundação da nossa capital, São Luís do Maranhão. É claro que entre os historiadores há uma divergência. Se de fato São Luís foi fundada pelos franceses ou pelos portugueses. Há uma discussão aí. Entretanto, nós estamos defendendo o que há de mais, vamos dizer assim, mais registro histórico. Portanto, até que se prove o contrário, São Luís é a única capital do Brasil que não foi fundada pelos portugueses e sim pelos franceses. Muito bem, então a França equinocial corresponde ao período da ocupação francesa no Maranhão. Por que França equinocial? Corresponde exatamente à aproximação da linha do Equador, que era chamado equinocial. Então, essa denominação é alusiva à aproximação de São Luís com a linha do Equador. Daí o nome pelo qual os franceses deram o Maranhão, França equinocial. E o nome São Luís é homenagem ao rei Luís XIII, rei da França, que na época ainda era menino. E em homenagem ao futuro rei da França, Luís XIII, batizar o nome de São Luís. Muito bem, então a presença dos franceses no Maranhão, no período que corresponde à França equinocial, portanto, foi curto. Foi, portanto, cerca de 3 anos. Os portugueses, portanto, se organizaram para expulsar os franceses do Maranhão. Para cá veio uma tropa liderada por Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque é o nome do comandante das tropas portuguesas na luta para expulsar os franceses. Daniel de Latouche é o nome que representa os franceses aqui no Maranhão. Em 1614, acontece a Batalha de Guaxanduba, uma batalha naval. Entre quem? Os portugueses e franceses. Os portugueses, mesmo tendo o menor número de soldados, menos munições, ainda assim saíram vitoriosos na Batalha de Guaxanduba, que foi uma batalha naval. Atribui-se a vitória dos portugueses contra os franceses a um milagre. Diz a lenda que Nossa Senhora da Vitória apareceu na praia e, ao pegar a areia da praia, transformava a areia da praia em pólvora e dava para as tropas portuguesas. Daí, esse fenômeno, essa aparição de Nossa Senhora da Vitória, ser chamada como a Jornada Milagrosa. Então, durante a Batalha de Guaxanduba, aconteceu o aparecimento de uma santa, que é chamada Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira de São Luís, em homenagem exatamente à sua aparição e o seu feito para o lado dos portugueses. Então, a Batalha de Guaxanduba foi vencida pelos portugueses, ainda que tendo o menor número de soldados e menos munição. Atribui-se, portanto, a um milagre do aparecimento de Nossa Senhora da Vitória. Os franceses
entretanto, só foram expulsos definitivamente do Maranhão no ano de 1615. Então, em 1615, os franceses são expulsos do Maranhão e começava aí a colonização portuguesa no Maranhão. É bom lembrar que o Maranhão é a parte do território brasileiro que mais tardiamente vai ser colonizado pelos portugueses. Daí explica-se por que os franceses invadiram o Maranhão. Por quê? Porque aqui não tinha a presença dos portugueses ainda. Então os portugueses só irão efetuar a sua colonização a partir de 1615, pós expulsão dos franceses. É bom lembrar também que quando se fala de Maranhão aqui, não é o território do Maranhão atualmente. O Piauí fazia parte do Maranhão, parte do Ceará era Maranhão, parte do Pará e muito mais além do que isso. Então, quando se fala Maranhão, é um território bem mais amplo do que nós temos hoje, do que corresponde ao estado do Maranhão. Outra informação: Jerônimo de Albuquerque foi auxiliado por Alexandre Moura. Alexandre Moura é um dos ajudantes que vai se unir a Jerônimo de Albuquerque na luta pela expulsão dos franceses. Falarei agora um pouco da curiosidade sobre São Luís. Os índios chamavam São Luís Upaon-Açu, significa Ilha Grande. Esse é o nome indígena de São Luís, Upaon-Açu. Inclusive é o nome de um famoso Bumba Meu Boi. Quem nasce em São Luís é Ludovicense. São Luís é conhecida carinhosamente como Ilha do Amor, Cidade dos Azulejos, Cidade dos Sobradões, capital do reggae. É também chamada Atenas brasileira. Tudo isso são nomes carinhosos pelos quais São Luís é chamado. Outra informação importante é que São Luís passou a ser uma cidade reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Quer dizer, São Luís não é só um patrimônio do povo maranhense, é um patrimônio da humanidade, devido exatamente às suas edificações, os seus casarões, né, os casarões com seus tradicionais azulejos. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que o que eu falei não é tudo. Tudo é você estudar no seu livro didático, tudo é você ir buscar informação, pesquisa em outras fontes. Como eu costumo lembrar, conhecimento não se economiza. Então não se limite ao que eu falei. Busque mais informação. No final das contas, é você que vai se enriquecer com essa busca, com esse conhecimento. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!